Vamos começar, então, o nosso webinar. Deixa eu ver que horas são. 2h05, 5 minutinhos de atraso, mas foi bom, porque assim a gente conseguiu ter um tempo para mais pessoas conectarem com a gente nessa tarde. Boa tarde a todas e a todos. A gente vai iniciar agora o seminário online dessa série de 3 seminários que o WRI Brasil está promovendo, onde a gente pretende reunir especialistas para debater o tema da qualidade do ar no Brasil, a partir das atribuições dos 3 níveis federativos, nacional, estadual e municipal. O primeiro seminário, que aconteceu em junho, a gente abordou a esfera nacional, onde a gente debateu, então, as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, do CONAMA, os padrões de qualidade do ar, entre outros assuntos relacionados à esfera nacional. O nosso objetivo hoje é tratar do âmbito estadual. Então, como todos sabem, os estados brasileiros são responsáveis, conforme a legislação atual, a realizarem monitoramento da qualidade do ar, criar e atualizar os inventários de emissões, definir áreas prioritárias de controle, fazer a fiscalização, as inspeções veiculares, entre outras ações. Dada a importância do monitoramento na gestão da qualidade do ar, e a gente sabe também das dificuldades que os estados brasileiros têm em implementar redes de monitoramento, esse vai ser o principal foco de debate no debate de hoje. Então, a gente pretende entender o panorama atual de monitoramento da qualidade do ar no Brasil, entender os desafios e também falar sobre algumas oportunidades para o avanço do monitoramento nos estados brasileiros. Antes de apresentar os painelistas de hoje, o Davi e a Patrícia, eu vou passar algumas informações gerais sobre o funcionamento do webinar, do seminário online, e depois a gente continua. Deixa eu passar aqui. Então, algumas orientações. A gente tem aqui na nossa plataforma a ferramenta de chat. Por favor, todos os participantes podem selecionar ali se querem mandar mensagem para todos os painelistas e participantes ou apenas para os painelistas. Eu peço que vocês selecionem todos os painelistas e participantes e mandem rapidamente o nome, cidade e organização para que todo mundo possa saber quem está online, quem são os outros participantes. Para enviar perguntas para nós, a organização, ou aos palestrantes, eu peço que vocês utilizem a ferramenta Questions and Answers, que é diferente do chat, tá? Então, indiquem, por favor, para quem se direciona a pergunta e façam a pergunta. No final das apresentações, a gente vai selecionar e a gente vai direcionar as perguntas para os painelistas. E mais uma informação. Como eu disse, essa série de webinars, essa série de seminários online, conta com 3 seminários. O primeiro já aconteceu em junho, o segundo, para falar do âmbito estadual, está acontecendo agora, e a gente vai ter um último webinar para falar das atribuições municipais da política de qualidade do ar, que vai acontecer provavelmente na segunda quinzena de setembro. E todos os inscritos nesse webinar vão receber o convite para o próximo. Vamos lá, então. Apresentando os nossos convidados, os nossos palestrantes de hoje, a gente tem a Patrícia, que é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pesquisadora do Laboratory for Urban Air Pollution and Climate. A Patrícia tem pós-doutorado na Universidade de Estocolmo, na Suécia, na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e integra também o painel de especialistas do IPCC em poluentes climáticos de vida curta. Além da Patrícia, nós temos o Davi, que é coordenador da área de emissões do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Ele é engenheiro químico, atua no IEMA desde 2007, sendo que suas principais atividades estão concentradas em inventários e modelagem de emissões. Então, nesse primeiro momento do seminário, a gente vai ouvir um pouquinho deles. Eles têm um tempo de exposição livre, onde eles vão trazer um pouco dos seus trabalhos, das suas pesquisas dentro desse tema. E depois das apresentações a gente passa por um debate com as perguntas de todos os participantes. Então, agora eu passo a palavra para a Patrícia. Você consegue botar a Patrícia em... Eu gostaria de agradecer o convite
de toda a equipe do WRI no Brasil. Acho uma oportunidade excelente de mostrar o que nós estamos fazendo a nível universitário, em especial o nosso grupo, e também entrar nesse debate nacional de como melhorar a qualidade do ar. Então, eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Eu escolhi fazer em formato de PPTX e vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, agora estou aqui. Vocês conseguem acompanhar a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então, como Luísa acabou de apresentar, esse debate é sobre qualidade do ar. Então, só para relembrar que menos de 1% do volume da atmosfera está ocupado por esses poluentes atmosféricos, e temos uma grande diversidade de poluentes, com diversos efeitos. Esses poluentes, por sua vez, têm, segundo o tempo de residência característico na atmosfera, eles vão conseguir viajar mais ou menos. Então, também ali definimos diferentes escalas de impacto desses poluentes. Podemos ter poluentes como os radicais livres, que eles têm um tempo de vida, às vezes, até a ordem de segundos, minutos, e, portanto, eles vão se transformar e não, ou vão ter deposição, e, portanto, eles vão ter um efeito em escala micro. Depois, se nós continuamos avançando, temos outros poluentes que eles vão ter um tempo de vida maior, da ordem de horas, dias, semanas, e, portanto, a escala de abrangência desses poluentes vai ser da ordem da escala urbana, da escala regional. E, por último, temos um conjunto de poluentes, entre eles os gases de efeito estufa, tão estudados nos últimos tempos, que, como eles persistem na atmosfera na ordem de anos, ou até mesmo um século, eles conseguem ter um impacto a uma escala global. Eu comento esse assunto, que talvez para muitos já seja um assunto básico, porque às vezes nós esquecemos que os problemas de poluição do ar, eles não estão só associados às cidades, senão também podemos ter transporte de larga escala, assunto que vou comentar no final da minha apresentação, porque eu acho que é um debate nacional nos últimos dias em relação com as queimas de biomassa no Brasil. Então, em relação com o que comentou a doutora Vormitag no primeiro seminário, ela comentou que temos 4,2 milhões de mortes prematuras por ano devidas às partículas finas. Isso corresponde à informação do ano 2016, e essas mortes estão associadas a problemas cardiorrespiratórios, segundo indicado pela Organização Mundial da Saúde em um relatório de 2018. Então, portanto, essa quantidade de mortes tão alta deveria indicar que esse é um problema sério e que deve ser tratado como tal. Mas, se ainda vocês não ficaram convencidos que o problema é importante, temos outros efeitos da poluição do ar, como efeitos ambientais, dentre eles eutrofização acelerada, deposição ácida, impacto sobre a vida selvagem, danos à agricultura, diminuição da camada de ozônio, e especialmente nesses dias, nessa última década, muito também um hot topic na parte de pesquisa e também de luta das ONGs, é o aquecimento global. Ali temos a ação dos gases de efeito estufa e também os particulados, dentre eles o black carbon, que eu vou comentar mais na frente. Também temos efeitos da redução de visibilidade, o que também determina, por exemplo, a limitação do trânsito aéreo até o trânsito rodoviário e deterioro de materiais. Em relação com o gerenciamento da qualidade do ar, eu adaptei um esquema que é proposto pela Agência Ambiental dos Estados Unidos, que é a primeira agência ambiental do mundo, criada no ano 1970. Então, eles propõem aqui um gerenciamento da qualidade do ar com um ciclo de melhoria contínua, como são feitos muitas vezes a gestão ambiental no geral. Então, aqui se estabelecem objetivos,
existem, então, a ideia é reduzir as emissões que geram esses poluentes, o desenvolvimento de estratégias de controle, implementar esses programas e, como final, verificar o cumprimento desses objetivos. E se eu não atingir esses objetivos, tentar ver por que essa política fracassou, teve sucesso, e começar novamente, talvez, estabelecendo novos objetivos. E vejam bem que no centro desse esquema proposto pela EPA, nós temos a pesquisa. Então, eu acho que muitas vezes o setor acadêmico no Brasil fica um pouco de fora dessas discussões nacionais, e eu vou tentar mostrar que não deveria ser assim e que nós, no setor acadêmico, e nesse caso eu como representante dos pesquisadores universitários na área de gestão de qualidade do ar, vou mostrar que temos muito para oferecer, não só o meu grupo de pesquisa, onde estou inserido, mas também outros pesquisadores que no Brasil, sendo um grupo ainda muito pequeno, trabalhamos tentando produzir conhecimento e ajudar, então, a estabelecer essas políticas públicas. Então, para desenvolver esse trabalho de gerenciamento da qualidade do ar, primeiro temos que diagnosticar o nosso paciente é o ar, e para isso vamos, por exemplo, monitorar, e ali estabelecemos redes de monitoramento, as redes típicas, que como é objeto do tópico de hoje, tem a ver com o monitoramento feito pelos estados, também a medição das emissões atmosféricas, inventários de emissões, modelar a dispersão desses poluentes atmosféricos, e também um aspecto super importante, avaliar impacto sobre a saúde, economia e ambiente. Depois, uma segunda etapa é esse controle da poluição. Então, existem mecanismos de controlar emissões ou também de dar incentivos econômicos aos setores que estão contribuindo para essas emissões, de forma que eles consigam reduzir o que é emitido para a atmosfera. E, a partir disso, estabelecer, implementar esses programas. Então, como a Luísa muito bem nos relembrou, temos uma esfera, uma órbita nacional, onde já foi falado padrões da qualidade do ar, o programa que tem a ver com controle veicular, como o PROCONV e o PROMOT, e agora, no nível estadual, nós vamos focar nessa parte de monitoramento dos poluentes atmosféricos, realizar inventários de emissões, definir áreas prioritárias de controle e fiscalizar. Então, só para relembrar, eu acredito que David, que está ali também como palestrante, como ele pertence ao IEMA, imagino que ele vai com mais propriedade falar desse assunto, mas só para relembrar que a rede de monitoramento no Brasil tem uma área, só está abrangendo 1,7% dos municípios brasileiros. E se pensarmos no número de estações, de estações de monitoramento a cada 1 milhão de habitantes, vocês podem ver que o Brasil tem apenas 1,3 estações a cada 1 milhão, enquanto que o Japão tem 15, os Estados Unidos 16, e a Alemanha 23 estações a cada milhão. E aqui, do lado esquerdo, estou pegando emprestado o relatório do IEMA, uma plataforma do IEMA, onde eles disponibilizam essa informação de qualidade do ar, e como vocês podem ver, o Brasil é um país enorme, um tamanho de um continente, e temos a maior parte das estações de monitoramento, quando elas existirem, está na parte praticamente sul e sudeste do Brasil. Em termos de inventários de emissões atmosféricas, nós podemos ter fontes antrópicas ou fontes naturais atuando dependendo do poluente. Então, são inventariados diversos setores, como transporte, processos industriais, energia, agropecuária, tratamento de resíduos, e também existem contribuições naturais. Então, só para relembrar que no Brasil temos inventários de emissões por veículos rodoviários com motor, temos um primeiro inventário, temos um segundo inventário, temos emissões da aviação civil, temos emissões ferroviárias de carga, e também um inventário que tem a ver com gases de efeito estufa a nível nacional para o setor energético e industrial. Mas vale salientar que esses inventários são restritos a alguns poluentes específicos, a alguns setores econômicos específicos, e não tem o detalhe que talvez seja necessário a nível estadual para tomar decisões e planejar e gerar ações de controle. Então, realmente, nós precisamos desenvolver inventários para muitos mais setores econômicos dos que já estão
estão prontos, e também no nível estadual, e eu poderia falar até mesmo nível de município, que será assunto da próxima seminário número 3. Então, como comentei que eu adotei esse modelo da EPA dos Estados Unidos, e a pesquisa está no coração desse sistema, muitas vezes, a nível estadual, no melhor dos casos, que exista um grupo a nível estadual, dentro desses órgãos, que se dedique ao monitoramento da qualidade do ar, inventários de emissões, etc. Muitas vezes, esses grupos não contam com pessoal suficiente para desenvolver as tarefas rotinárias do dia a dia, ainda menos para fazer pesquisa, e ainda menos eles têm departamentos de pesquisa especializados nesse assunto. Então, eu acho que a contribuição que nós podemos ter como grupos universitários pesquisando no assunto é muito grande. Nós temos know-how, nós temos mão de obra, que são os nossos estudantes, que também precisam ter trabalhos de EIC, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de mestrado e trabalhos de doutorado. Então, aqui eu estou resumindo os trabalhos, as áreas nas quais o nosso grupo de pesquisa é um grupo jovem, que foi criado no final de 2010, e temos trabalhado em essas áreas, monitoramento, emissões e modelagem. Dentro do monitoramento, por exemplo, temos monitoramento fixo, monitoramento móvel, em áreas impactadas por trânsito, em áreas impactadas por clima de resíduos sólidos urbanos, exposição pessoal, exposição ocupacional, então em ambientes de trabalho, e a relação com emissões, começamos também a nos aventurar na determinação de fatores de emissão veicular em condições reais de condução, inventários de emissões atmosféricas, e na parte de modelagem, muito recentemente, temos também estabelecido uma pequena parte, que é a modelagem em microescala, a nível, diria, de rua, para permitir ter uma ferramenta de estabelecer cenários futuros para melhorias da qualidade do ar em centros urbanos. Então, como é bastante coisa, temos trabalhado bastante, eu só vou escolher alguns exemplos para ficar no tempo estabelecido. Então, como vou utilizar muito o conceito de Black Carbon, e possivelmente tem pessoas assistindo a palestra que não estão familiarizadas, resumo o seguinte: Black Carbon é material particulado, emitido primariamente por combustão, essa é a única origem, são partículas muito pequenas, insolúveis em água, tem uma temperatura de utilização muito alta, e o mais importante, desde o ponto de vista do clima, é que essas partículas absorvem a radiação na faixa do visível infravermelho. Então, também contribuem para o aquecimento global, coisa que geralmente é esquecida, não pela comunidade científica, mas também desde o ponto de nível de políticas públicas. Nós temos gases de efeito estufa, que têm sido muito mais estudados e inventariados, mas também os particulados. Esse Black Carbon, poderíamos usar em português a palavra fuligem, para quem quiser entender melhor. Por que esse Black Carbon é muito importante? Além de ter esse efeito no aquecimento global, ele também, por ser um particulado, e um particulado muito fino, ele entra no sistema respiratório, atingindo a parte mais interna dos pulmões, e também, como é um material poroso, carrega substâncias tóxicas, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são coemitidos pelas fontes de combustão. Então, aqui a seleção, e eu esqueci de falar que o Black Carbon é um bom traçador de emissões pelo escapamento no caso do trânsito. Então, nós usamos muito essas medições de Black Carbon na nossa pesquisa. Então, aqui uma primeira pesquisa desenvolvida por Amanda, uma aluna de mestrado que já se formou. Ela aqui trabalhou com voluntários, então tínhamos casais voluntários, e cada voluntário carregava um instrumento. Ali no canto direito vocês conseguem ver um instrumento portátil, muito leve, 250 gramas, fácil de carregar e de operar. Então, esses voluntários, eles tínhamos um homem e uma mulher, e também um monitor na casa, a parte externa da casa, o tempo todo monitorando a qualidade do ar externo. Então, ali nesse gráfico, são 2 dias de amostragem para um dos casais, em agosto de 2000.
E ali vocês veem os picos bem altos em azul e também em vermelho. Esses são momentos que correspondem quando essas duas pessoas estão no trânsito, estão transportando-se dentro da cidade, e particularmente esse casal, ele usava muito ônibus. Tá? Então, ali vocês veem a importância, a grandeza que tem esse placar, um programa por metro público, na exposição diária dessas pessoas. Então, mesmo que nós passemos entre 7% e 10% do tempo em ambientes de transporte, a exposição diária de vida a esse transporte está entre 30% e 60%, segundo o nosso estudo desenvolvido aqui em Londrina. Isso dá a ideia que o transporte é um setor que deve ser realmente vigilado, controlado, estudado. Tá? Então, a partir disso, entre 2015 e 2018, desenvolvimos uma grande quantidade de campanhas de monitoramento, apoiados com parceiros brasileiros, parceiros internacionais, outras universidades, e estudamos diferentes modos de transporte. Então, aqui esse mapa tenta sintetizar os locais de amostragem: Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Ilha do Mel, no litoral do Paraná, e também os diferentes modos de transporte. Então, foram andando, de bicicleta, ônibus, avião, metrô e até barcos no litoral, e no caso do Rio de Janeiro, as barcas que cruzam entre Niterói e a cidade de Rio de Janeiro. Então, como eu não tenho tempo de mostrar resultados de todas essas pesquisas, e quem tiver interesse pode me contactar, e temos artigos publicados, só vou salientar dois exemplos. Então, antes de sentar esses exemplos, mostro para vocês o kit de instrumentos que nós usamos, que são todos eles portáteis, e saliento também que georreferenciamos as nossas medidas com receptores de GPS, e muitas vezes também usamos registros de áudio, enquanto, por exemplo, os ciclistas vão pedalando e medindo, como forma de registrar o que acontece durante esse percurso. Aqui, pedalando em Curitiba, aqueles que conhecem Curitiba vão reconhecer a área central. Aqui a avenida que eu marco no painel A, Avenida 7 de Setembro, e aqui fizemos um monitoramento em agosto de 2016 de black carbon e partículas finas, PM2,5. Aqui, dias de semana, é uma média, uma mediana das concentrações para dias de semana e para domingo. Então, como pode ser visto, aos domingos há uma redução muito grande do trânsito total, e a redução de ônibus, a quantidade de ônibus cai 51%, e vemos também, então, nas nossas concentrações atmosféricas medidas com esse monitoramento móvel, cobrindo essa área de pesquisa, que o black carbon, as partículas de black carbon caem 67%, e também existe uma redução de material particulado um pouco menor, mas o black carbon, que está associado a veículos diesel, especialmente, por exemplo, nessas áreas urbanas, ônibus, cai em forma importante. Outro exemplo aqui, que talvez não é tão estudado, o nosso artigo é pioneiro no mundo nesse sentido, que foi monitorar dentro de aviões. Então, ali nós fizemos o percurso que faz um passageiro, foram 42 voos, grande parte deles dentro do Brasil, por facilidades logísticas, e também alguns internacionais. Então, aqui estou mostrando um trajeto que vai entre o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para Londrina, destino final, via Congonhas. E o que temos aqui no gráfico também são concentrações de black carbon, e aqui vocês veem, com essas linhas, essas setas vermelhas, vocês veem indicando diferentes partes dessa viagem. Para resumir o que nós pesquisamos, a exposição maior ao black carbon durante a viagem como passageiro é feita no momento que o passageiro pega o ônibus para ser transportado desde o terminal do aeroporto até a porta do avião. Tá? Durante os voos, como esperado, as concentrações, e com o avião já com um sistema de filtração, as concentrações são muito baixas. Também nos perguntamos, além de meios de transporte, nos perguntamos, bom, e que poderíamos fazer para reduzir a poluição do ar no centro urbano? Então, ali
como estamos, o laboratório está aqui em Londrina, nós decidimos usar a nossa cidade como experimento e pegamos uma rua, escolhemos uma rua muito movimentada, para quem conhece a Rua Sergipe, e esse foi um experimento de uns quase 3 meses nessa rua que aparece aqui na fotografia à esquerda. Ali, o que nós pesquisamos foram vários poluentes. Aqui estou salientando, por assuntos de tempo, só as concentrações de óxidos de nitrogênio. Então, aqui vocês veem para dias de semana e para final de semana. Como temos 2 picos muito marcados em dias de semana, que se vocês observam no painel de baixo, estão os veículos totais, divididos por 10, para entrar no mesmo gráfico, que é aquela linha azul clara, e os pesados, que principalmente são ônibus, e vocês podem ver que essas concentrações de NOx, que têm pico muito marcantes no início da manhã e no final da tarde, coincidem muito com essa circulação de ônibus pela Rua Sergipe. A Rua Sergipe, naquele momento, tinha 22 linhas de ônibus passando por esse trecho, direto já indo no final da viagem para o terminal central da cidade. Bom, então, o que fazer? As concentrações de NOx podem ser relativamente elevadas, também Londrina não é a cidade maior do Brasil, mas é uma cidade já de porte médio. E aqui o exercício, depois de monitorar, foi o seguinte: foi aplicar uma modelagem de microescala. Então, aqui aplicamos um modelo SPM, com parceria, é um modelo dinamarquês, aplicamos, então, um modelo com parceria dinamarquesa, e essa modelagem, uma vez que conseguimos validar esse modelo, podemos imaginar cenários futuros. Então, como esse modelo funciona? Bom, esse modelo precisa ser alimentado, precisamos caracterizar a frota que circula por essa rua, ter os fatores de emissão, que pegamos fatores de emissão de NOx do Brasil, temos que saber as condições meteorológicas, as concentrações de fundo, seja concentrações de NOx em outro ponto que não seja essa rua, porque o modelo só simula as emissões dos veículos que circulam por essa rua, e também a configuração geométrica dessa rua, de esquina a esquina, que é o que aparece do lado direito. Esses são os prédios, tivemos que fazer um inventário de alturas, comprimentos, enfim, de cada um desses prédios para construir essa geometria que entra no modelo. Então, a partir que nós validamos o modelo, decidimos mudar o trânsito. Mas mudar em que sentido? Sabíamos que a composição da frota nessa rua, porque fizemos contagens de veículos, temos 69% leves, motos 19% e ônibus 11%. Então, imaginamos diferentes cenários, por exemplo, o que aconteceria se colocarmos ônibus elétricos? O que aconteceria se modernizarmos a frota de ônibus, a frota dos leves, a frota só de ônibus, a frota só de leves que sejam elétricos, e só modernizar os leves. Tá? Então, ali, com essas características, por exemplo, que todos os ônibus fossem P7, que é a tecnologia mais limpa que temos atualmente no Brasil, ou todos os veículos L6, vimos que realmente a solução para reduzir essas concentrações de NOx até um 44% são a implementação de ônibus elétricos. Então, isso dá uma ideia de como essa ferramenta poderia ajudar na toma de decisões, imaginando um cenário que não existe, mas não a partir de assunto, o que eu penso, o que eu acho, senão através de uma ferramenta matemática que representa a realidade física do problema. Outro assunto que também está ainda em curso, em estudo, é um inventário de Black Carbon para Londrina. Não existe nenhum inventário no Brasil feito por grupos brasileiros que tenha foco no Black Carbon. Então, aqui uma aluna de mestrado, Isabela, está desenvolvendo o trabalho de mestrado dela. Então, inventariamos fontes fixas, indústrias, estabelecimentos comerciais de alimentação, leia-se padarias, churrascarias e pizzarias. Depois inventariamos transporte rodoviário com motor, claro, então veículos leves, pesados, ano base 2018. Finalmente, para a fonte de área, decidimos inserir a queimada de resíduos sólidos urbanos. A céu aberto é uma prática ilegal, mas muito comum
na nossa cidade e também em outras cidades aqui do norte do Paraná. Então, a partir dessa metodologia, esses são resultados preliminares que ela acabou de produzir, avaliando esses 4 setores. As emissões totais para o ano 2018 seriam de quase 63 toneladas, sendo que as indústrias são responsáveis de 42%, a queima de resíduos sólidos urbanos ilegal a céu aberto, 41%, o transporte rodoviário, ele é um pouco menor, e, finalmente, as pizzarias, churrascarias e padarias com uma contribuição bem pequena. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, nós poderíamos saber, se nós pretendemos reduzir emissões de black carbon para o município de Londrina, nós saberíamos que setores econômicos deveríamos priorizar. Então, aqui fica bem óbvio que indústrias e queima de resíduos sólidos urbanos são setores que deveríamos priorizar e deveríamos estabelecer políticas para reduzir essas emissões. Esse inventário, como comentei, é preliminar, ainda não tem calculada a incerteza, e não existe nenhum inventário no Brasil que tente avaliar a queima de resíduos sólidos urbanos, que é um problema bastante grande em países em desenvolvimento como o Brasil. Finalmente, e não por ser o último, o menos importante, um tema que está hoje na mídia um hot topic muito importante, que é o impacto das queimadas. Então, tem se falado muito nas últimas semanas sobre desflorestação e queimadas na região amazônica e de Cerrado. Então, muitas vezes pensamos, os tomadores de decisões pensam nisso como um problema desde o ponto de vista da perda de ecossistemas e também das emissões de dióxido de carbono, que perdemos reservatórios de dióxido de carbono, que seriam as árvores. Mas, na verdade, também associado a um outro problema bem importante, que são os impactos que têm essas queimadas em centros urbanos, e centros urbanos que podem ser altamente populosos, como vou mostrar agora. Então, essa primeira imagem aqui, ela mostra do lado esquerdo a espessura óptica do aerossol, que para o dia... Desculpa interromper. Sim. Se você puder encerrar em 2 minutos no máximo. Sim, é o último slide. Ah, perfeito. Praticamente. Então, aqui temos quanto mais amarelo, mais material particulado em suspensão, e do lado direito temos a série temporal para o centro do Brasil, e depois na parte inferior para o estado de São Paulo. Então, como isso impacta em cidades do estado de São Paulo? Usando a rede da CETESB e analisando algumas cidades, vimos que, por exemplo, setembro de 2015, quando temos queimadas nessa região amazônica do Cerrado, as concentrações de ozônio aumentam, os óxidos de nitrogênio também, e o material particulado também. Então, aqui, os efeitos que isso pode ter na saúde não são desprezíveis, mesmo a muitos quilômetros de distância da origem desses focos de incêndio. Para resumir, precisamos mais monitoramento fixo, criar bases nacionais onde estejam disponíveis poluentes medidos em ambientes externos, poluentes medidos em chaminés, em escapamentos de veículos. Podemos usar monitoramento móvel e uso de microsensores de baixo custo para áreas que têm pouco monitoramento ou nenhum monitoramento. A modelagem de cenários é uma ferramenta essencial para o gerenciamento da qualidade do ar, e também que os grupos de pesquisa universitários temos muito para contribuir. Então, obrigada pela atenção, e fico disponível depois para perguntas. Perfeito, muito obrigada, professora Patrícia, pela ótima apresentação. Agora eu já passo direto para o Davi, visto que o nosso tempo está um pouquinho apertado, mas como a gente começou uns 5 minutos atrasados, a gente ainda consegue escutar a apresentação do Davi e responder algumas perguntas, enfim, fazer um pequeno debate. Vai lá, Davi, é com você. Estão vendo a minha tela já? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão me escutando?
Estamos vendo e estamos te escutando. Legal. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser breve também. Primeiramente, agradeço a confiança e o convite do WRI pela participação nesse seminário. Convite feito pelo Walter, né? E pela nossa conversa, a demanda seria mais explorar a questão das responsabilidades dos estados para o monitoramento da qualidade do ar, né? Então, com essa questão de como a gente avança no monitoramento, na expansão das redes de monitoramento. Tá? Eu vou até pular esse slide aqui, né? Acho que a maioria das pessoas eu vi já na lista de quem está assistindo já conhece o IEMA, tá? E o que eu achei relevante para trazer hoje foi um olhar, né? Uma leitura sobre o primeiro diagnóstico das redes de monitoramento da qualidade do ar no Brasil, tá? Vou falar desse documento que foi publicado em 2014 pelo IEMA, pelo Ministério do Meio Ambiente e por diversos órgãos de Estado de Meio Ambiente, né, os OEMAs, órgãos estaduais de meio ambiente, que colaboraram na elaboração desse documento. Ele está disponível para todos, tá? Eu coloquei até aqui um link para o site, mas é bem fácil achá-lo no site do IEMA ou mesmo pela busca no Google. Esse documento, então eu vou me basear muito nele, nessa fala, e vou focar no último capítulo, que traz aí o enfrentamento às barreiras para a expansão e operação das redes de monitoramento. Tá? Esse aqui é a estrutura desse documento, né? Então, o que traz esse documento? Primeiro, ele mostra como é que está a situação da rede de monitoramento da qualidade do ar, tá? Então, vai se destrinchando estado por estado, quantas estações de monitoramento existem, quais poluentes são monitorados e onde estão localizadas as estações. Né? No capítulo 2, são apresentadas as tendências das concentrações monitoradas. Então, se mostra se está se ultrapassando os padrões, em quais poluentes, se está caindo, se está subindo. Tá? E aí, no capítulo 3, que é o que eu achei mais interessante para trazer para a discussão hoje, que são discutidas as estratégias para obtenção de recursos voltados à estruturação, manutenção e expansão das redes. Tá? Bom, antes de mergulhar no capítulo 3, só 2 fatos que já provavelmente são conhecidos pela maioria de vocês, mas que são, primeiro, espacialmente. Vocês ainda estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim. Legal. Bom, espacialmente, como a Patrícia já colocou, temos uma pobreza de cobertura de monitoramento da qualidade do ar. Né? Até aproveito para convidá-los todos a conhecerem a plataforma de qualidade do ar do IEMA, né? qualidadedoar.org.br, onde estão registradas aqui todas as estações numa plataforma GEL, tá? E aí, de acordo com o seu interesse, você pode escolher uma estação determinada, por exemplo, aqui a estação Ibirapuera, em São Paulo. Você vê a localização, quais os monitores disponíveis, e aí, ao clicar aqui, você vai ser levado para uma seção de gráficos e vai poder estudar as tendências. Tá? Mas aqui já dá para ver, então, como é que é a estação dos estados, a situação dos estados. As estações estão muito concentradas no sudeste, tá? No norte não temos nada, no nordeste temos apenas a Bahia, e está desatualizado aqui também, mas tomamos conhecimento de uma estação no Ceará, no Porto do Pecém, tá? E, se não me falha a memória, Pernambuco também tem algumas estações operadas pela Petrobras. Agora, voltando aqui. E a outra coisa é que, historicamente, né, na escala do tempo, a gente vê aqui um gráfico da implementação das redes, e a gente vê, o que eu destaco é que em alguns lugares houve interrupção no monitoramento. Tá? Então, a nossa cobertura é espacialmente escassa e também tivemos problema de continuidade das estações, das redes. Tá, então, nesse capítulo 3,
foram feitos levantamentos e entrevistas com técnicos responsáveis nos OEMAs, tá? Então, foram perguntados Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são os principais estados que têm monitoramento. Também tivemos conversas com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, agências de fomento e fornecedores de equipamentos, insumos e serviços para monitoramento. Bom, o que a gente destaca de, primeiro, causas de descontinuidade e baixa cobertura do monitoramento? A primeira coisa que foi percebida é que a gestão da qualidade do ar não é uma prioridade frente ao conjunto de demandas postas às OEMAs, né? Os OEMAs têm uma lista de outras ações que caem primeiro nas suas linhas de ação. A gente também percebeu, muitas vezes, o desconhecimento da importância de se ter um monitoramento, né, da qualidade do ar como um instrumento direcionador de ações. Muitos OEMAs, a gente vê um baixo número de técnicos e o problema estrutural da falta de recursos para aquisição de equipamentos e manutenção das redes. Tá? Para ilustrar essa questão da falta de recursos, vamos olhar um pouco para como não é barato manter uma rede, né? Então, a gente foi atrás de um referencial de custos dos equipamentos do que seria uma rede automática básica, tá? Aqui está destrinchado por diversos tipos de equipamento, tá? Não vou entrar, obviamente, no detalhe de cada um deles. Mas, resumindo a história, uma estação que seria considerada completa hoje, tá? Incluindo até o material particulado 2,5, que foi ano passado, em resolução do CONAMA, estabelecido como um poluente, estaria aí na ordem de $500 milhão, tá? Isso sem contar a construção do abrigo, sem contar os computadores, instalação de ar-condicionado e a mão de obra. E 2 fatores agravantes, tá, para essa situação que a gente destaca é a inexistência de produtos nacionais, ou seja, os fornecedores estão todos lá fora, Japão, Europa, Estados Unidos, e existe uma carga tributária elevada, tá, que, segundo o nosso levantamento, levou até 50% de aumento em relação ao preço original. Bom, e aí o que a gente ressalta aqui de medidas gerenciais para enfrentar essas barreiras, né? Vamos falar um pouco dos tipos de operação da rede de monitoramento. Basicamente, são 3 tipos, tá? Operação exclusiva ou direta, que é aquela feita diretamente pelo órgão estadual, onde o órgão estadual opera e mantém os equipamentos, faz a leitura dos dados, enfim. O órgão é responsável direto, tem uma equipe técnica dedicada a isso. O segundo tipo de operação é terceirizada, o órgão estadual terceiriza isso para uma empresa privada, tá? E o terceiro é uma operação mista, tá? Uma combinação desses dois. E aí, eu achei que vale a pena falar de cada um dos estados, mas aí eu vou pedir a ajuda da Luísa para controlar o tempo, porque às vezes tem bastante coisa para falar de cada estado, tá? Bom, São Paulo, começando por São Paulo, é hoje a maior e melhor equipada rede de monitoramento, tá? É o único órgão com operação exclusiva e direta e responsável pelo planejamento e operação da rede. Na época do estudo, eram 37 funcionários, sendo 12 técnicos de campo, tá? Tem uma oficina própria, e uma visão dos técnicos com quem a gente conversa é que essa centralização das atividades de operação é um fator de sucesso para que a rede se mantenha funcionando, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas, eles adotavam um modelo misto, tá? É um modelo onde os OEMAs compartilham a operação e manutenção da rede com empresas privadas, mas esses OEMAs especificam os equipamentos e localização das estações, para então a empresa privada comprá-los e instalá-los nos locais adequados, tá? As empresas enviam os dados para os OEMAs via uma rede telemétrica, então os OEMAs têm controle total sobre os dados, e os OEMAs elaboram e divulgam os boletins e relatórios, podem ser diários, anuais, enfim, né? Os OEMAs também auditam as empresas, tá? E aí, só para dar um exemplo, Rio de Janeiro
Empresas que operam essas redes são a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e Termoelétricas. Depois das Olimpíadas, o Rio de Janeiro ele transitou para um modelo de operação terceirizada, tá? Mas ainda assim a empresa envia os dados brutos ao INEA. Tá? O INEA continua validando, tratando os dados, elaborando e publicando os boletins e relatórios. Já no Espírito Santo, a gente entra num caso de operação terceirizada, tá? Onde os custos são parcialmente arcados pela Vale e pela ArcelorMittal, né? Grandes empresas com potencial poluidor, né? Na região metropolitana de Vitória. E é interessante que parcialmente os custos são cobertos pelo poder público por conta da parcela de emissões veiculares. E aí entra aí até uma questão do inventário de emissões veiculares que determina o quanto que vai ser arcado por cada uma das partes, né? Bom, o IEMA do Espírito Santo audita as instalações, acompanha e valida os dados. Na Bahia, já temos uma operação também terceirizada, mas totalmente exercida pela CETREL, inclusive na parte de publicação dos dados, tá? São duas redes que existem na Bahia, uma que fica localizada no polo petroquímico e outra que fica localizada na região metropolitana de Salvador. Ambas as redes são controladas pela empresa que faz a gestão ambiental do polo petroquímico de Camaçari. Tá? Então, é uma contrapartida referente ao potencial poluidor do polo. No Paraná, nós temos aí um desenho interessante, que é uma operação terceirizada firmada um convênio com a OCIP, uma organização sem fins lucrativos, né? No caso, o LACTEC, que é comandada e tem entre seus associados a Companhia de Energia. Legal. Companhia de Energia, Universidade, Federação das Empresas, Associação de Comércio e o Instituto de Engenharia do Paraná. Esse convênio é renovado a cada 2 anos. E aí eu queria falar um pouquinho de fontes de recursos, tá? Primeiro, recursos orçamentários próprios do EMAS, em geral, são insuficientes, e mais no caso de São Paulo, configura a principal fonte. Tá? Então, aqui dá para ver que São Paulo tem uma estrutura orçamentária bastante forte para, no mínimo, manter a estrutura que já tem. Uma fonte de financiamento, de recursos bastante comum hoje é o licenciamento ambiental, tá? Onde os OEMAs pedem como contrapartida a instalação de empreendimentos, a instalação de estações de monitoramento. Tá? Então, São Paulo, Espírito Santo, Paraná usam desse recurso, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como eu já falei, também usam bastante desse recurso. Uma outra fonte possível são termos de ajustamento de conduta. Tá? Um exemplo que eu trago aí é o do Distrito Federal, quando essa empresa Cimento Planalto foi processada pelo Ministério Público, então obrigada a doar equipamentos para o órgão ambiental do Distrito Federal. Temos também os convênios, tá? Mais comumente eles são firmados com centros de pesquisa, e eles são focados bastante no avanço do conhecimento, né? No planejamento, mas até aqui um destaque interessante, esses convênios também podem servir para viabilizar a aquisição de equipamentos em custos mais baixos, uma vez que eles se enquadram como categorias institucionais que podem ter taxas abatidas, né? A CETESB já teve convênios com o IPEM, com a USP e com a FAPESP. No caso do Rio de Janeiro, tem um caso específico de recurso através da inspeção e manutenção veicular, 7% da arrecadação lá do DETRAN pela inspeção é transferida para o INEA. Tem também fundos públicos, tá? E aí fontes possíveis para fundos públicos, royalties de petróleo, taxas de licenciamento, multas ambientais. E aí São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná já usaram desses recursos, tá? O Paraná, inclusive, hoje tem aí desculpa, eu estou confundindo aqui com a Agência de Fomento, que o Paraná acessou um recurso junto ao Banco Mundial, 6 milhões de reais, e instalou cerca de 6 estações de monitoramento espalhadas no estado. Mas um dado interessante aqui que a gente foi atrás do Fundo Nacional do Meio Ambiente,
para ver se já tinham sido requeridos recursos para esse fim. E até o fim daquela pesquisa, naquele momento, ainda não. E aí, já fechando, considerações finais. Bom, o monitoramento tem forte relevância, como a Patrícia mostrou para a gente, né? É uma aposta bastante sensível para os OEMAs, tá? Uma vez que é uma atividade custosa, ela é tecnicamente sofisticada, exige uma equipe técnica bastante capacitada e é uma atividade que não pode prescindir de planejamento e investimento contínuo. Então, uma vez decidido, tomada essa decisão vai ter que ser mantida por um bom tempo. Outra coisa que eu destaco é a falta de linhas de fomento especificamente direcionadas para o monitoramento, que era uma hipótese nossa de que isso impediria que os OEMAs encontrassem soluções para implantar monitoramento. Isso não necessariamente impediu que diversos OEMAs tivessem monitoramento mais robusto, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Espírito Santo. Mas os pontos críticos que eu gostaria de deixar para o debate são essa questão das equipes técnicas, né? Dessa dificuldade em manter as equipes técnicas estáveis nos OEMAs e capacitadas para a manutenção das redes e leitura dos dados, interpretação dos dados, geração de relatórios, né? Além disso, a capacidade de investir em campanhas, às vezes pontuais, de estudos e planejamento para verificar se a rede está cumprindo com seus objetivos. E a questão central, que é a questão de uma linha de fomento, uma sustentabilidade financeira perene. Muito obrigado, deixo o meu contato e abro aí para as perguntas e para o debate. Obrigada, Davi. Deixa eu botar todos na tela aqui para o pessoal de casa conseguir nos enxergar. Pronto. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês. Acho que a gente não vai ter tempo de responder todas. A ideia não é passar muito do horário. Mas, enfim, vamos tentar responder algumas e qualquer coisa, se eu puder mandar as perguntas que ficaram para vocês, que a gente possa responder para os participantes por e-mail, eu agradeço. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu vou começar essa rodada então, é sobre a questão dos sensores móveis e os sensores de baixo custo, que a professora Patrícia abordou bastante na sua apresentação. Pelo fato de eles serem justamente de baixo custo e terem um potencial grande para monitoramento da qualidade do ar, eu gostaria de saber qual seria a função desse tipo de sensor, desse tipo de monitoramento, para complementar a rede oficial de monitoramento da qualidade do ar do Brasil. Não seria esse tipo de sensor uma alternativa, visto as dificuldades de financiamento, para complementar a rede oficial, ou de repente não, esses sensores não podem ser utilizados para esse fim? A minha dúvida é essa. Enfim, eu vou lançar duas perguntas, daí a gente passa para as respostas. Então, a primeira dúvida seria essa, em relação ao papel de sensores de baixo custo, sensores móveis na rede oficial de monitoramento da qualidade do ar. E a segunda pergunta seria em relação às atribuições. Eu me questiono muito sobre a atribuição do Estado, o Estado ter a atribuição de fazer o controle da poluição do ar, de respeitar os padrões estabelecidos pelo CONAMA e, ao mesmo tempo, de monitorar a qualidade do ar. Não seria esse um problema também, um desafio para que os estados tenham, de fato, a intenção de investir no monitoramento, visto que eles também têm a responsabilidade de cumprir os padrões? Então, sugiro começar com essas duas questões, primeiro para a Patrícia e depois para o Davi. Ok, eu acho que talvez seja mais pertinente eu responder a primeira pergunta sobre sensores móveis e sensores, microsensores de baixo custo. Eu talvez fui muito rápido na minha apresentação e queria fazer uma diferenciação. Os sensores móveis que eu mostrei, aquele kit que estava na fotografia com a bicicleta e os sensores do lado, eles têm um custo menor que o David comentou. Por exemplo, o instrumento para medir black carbon, aquele pequeno de 250 gramas,
ele está, hoje, deve custar mais ou menos uns 8 mil, 9 mil dólares. Tá? Claro que é muito menos do que o David marcou para os sensores, os monitores fixos. Mas também existe hoje no mercado outro tipo de sensor, que são chamados os microsensores, que esses sim têm um custo muito menor e você pode comprar vários deles por preços, diria, de talvez uns 100, 200 dólares. Mas qual o problema? Os sensores móveis que nós usamos, aqueles monitores de 7 mil dólares, eles são robustos, têm sido testados contra equipamentos fixos de bancada, e nós sabemos que eles têm um comportamento que é confiável, e nós podemos realmente confiar no uso desses sensores. Aqueles microsensores é um mercado muito grande que está em desenvolvimento ainda, e tem muito sensor barato que talvez não preste para o tipo de aplicação que nós queremos. Ele poderia funcionar mais como, falando assim, um alarme. Temos um poluente muito alto e gostaríamos de saber se estamos numa situação emergencial, mas não para dar um valor específico e talvez nem para cobrar que essa concentração está por cima ou por baixo do que indica o padrão da qualidade do ar. Então, resumindo, existem 3 tipos de monitores: aqueles de bancada, de estações fixas, mais caros, esses portáteis móveis, que têm um custo menor, e aqueles microsensores, que prometem muito, e também com a interface de cidades inteligentes. Ok? Ótimo, obrigada, professora, pela resposta. Davi? Eu acho que eu posso comentar mais em relação à segunda pergunta. Acho que a primeira pergunta a Patrícia já respondeu aí de uma forma que eu acho que a gente não tem aqui muito que contribuir a mais. Mas essa segunda pergunta relacionada à governança, né, uma pergunta muito boa, né? A gente sempre se depara aí com essa questão, e eu até gostaria de ampliar aí essa sensibilidade dos estados em relação a essa responsabilidade, né? A legislação brasileira hoje determina que são os estados os responsáveis por toda a gestão da qualidade do ar, né? Isso está determinado lá nas resoluções do CONAMA, né? No entanto, para que sejam garantidos os padrões de qualidade do ar, né, o atingimento aos padrões, nem toda a ação está também sob a alçada do Estado, né? Nas regiões metropolitanas, o principal problema é a poluição veicular, né? Em alguns lugares, claro, as fontes fixas são importantes, mas de modo geral a gente pode atribuir a poluição aos veículos, tá? E aí o Estado, na escala metropolitana, tem pouco a fazer com relação a isso. Primeiro, a questão de tecnologia veicular, ela está sob a governabilidade do governo federal, né? Os limites de emissão do Programa de Controle de Poluição Veicular são nacionais. Então, nacionalmente são estabelecidas as regras para que os veículos atinjam os limites. E, por outro lado, né, no campo das medidas de evitar viagem, transporte público, transporte ativo, essas medidas estão sob a responsabilidade dos agentes municipais, né? Então, o Estado fica, entre aspas, também vendido nesses aspectos, né? Uma vez que o controle tecnológico está no nível federal e o controle das medidas soft, digamos assim, né, de mobilidade urbana, de planejamento territorial, estão sob a alçada dos municípios. Então, é um desafio aí a ser enfrentado. Então, esse é um debate que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, né, sobre essa questão da governança e das responsabilidades e atribuições. Mas como a gente tem mais algumas perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um de vocês, para a gente encerrar o nosso debate por hoje. Eu tenho aqui mais uma pergunta para o Davi, é uma pergunta grande, eu vou selecionar um pedacinho dela, uma pergunta da Tainara Fernandes, engenheira ambiental da UNB. Eu vou fazer a segunda parte da pergunta dela para o Davi, que é:
Visto que a ONU definiu o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente como combate à poluição do ar, e o tema está sendo mundialmente discutido, quais contribuições os estados podem realizar para correlacionar as políticas de prevenção à poluição do ar com a agenda de mudanças climáticas, visto que o governo federal não apoia a pauta de ações para a prevenção de mudanças de clima? Obrigada. Essa é a pergunta para o Davi, e eu vou fazer mais uma pergunta para a professora Patrícia, que veio do Marcelo Bales. Você tem preocupação com a formação de partículas inaláveis secundárias? Acha que sua participação é ambientalmente relevante frente às partículas emitidas diretamente pelos processos de combustão, em especial veículos? Deixo essas duas perguntas finais para vocês. Acho que a gente pode começar pelo Davi. Bom, a poluição do ar e emissões de gás de efeito estufa, elas estão intrinsecamente conectadas, né? São as mesmas fontes de emissão responsáveis tanto pelos gases de efeito estufa quanto pelos poluentes tóxicos. Então, o trabalho na agenda de poluição do ar ou de mudança climática, eles são automaticamente um alimenta o outro, né? Então, é perfeitamente possível que algum agente escolha um determinado tema, mas, na verdade, trabalha em outro, né? Isso acontece nas duas direções. E a outra pergunta aqui que eu vi é em relação ao papel dos estados, né? Com essa questão de uma intenção do governo federal de instalar estações em todas as capitais, né? Nossa visão, então, todas as capitais vão receber estações pela primeira vez, né? E deve ser feita aí uma colaboração com um órgão local, com um órgão estadual local, né? Para que esses investimentos não sejam perdidos e para que o órgão se capacite, se aproxime dessa questão da qualidade do ar. Ótimo, obrigada, Davi, pelas respostas. Passo agora para a gente, antes do encerramento, para a professora Patrícia responder a última questão. Sim, acho uma pergunta muito interessante. Eu foquei muito a minha exposição em Black Carbon, mas também houve alguns slides com material particulado 2,5, que é o particulado fino, e sim, me preocupo e muito, porque independentemente das propriedades ópticas ou físicas dessas partículas, todas elas estão numa faixa de tamanhos que são muito pequenas e vão ter efeitos no sistema, no nosso corpo a nível cardiorrespiratório, como comentei. E, aliás, o Black Carbon, ele, dependendo do local de monitoramento, ou seja, também dependendo das fontes de emissão, a fração de Black Carbon que está dentro dessas partículas finas muda muito. Se eu estou, por exemplo, numa área rural, eu posso ter que a composição, a percentagem de Black Carbon pode ser 5%, 3%. Se eu me aproximo mais das fontes veiculares, essa fração de Black Carbon, ela pode subir para 30%, 40%. Mas, claro, eu tenho um 60%, pelo menos, que está formado por outras partículas, e que são muitas delas secundárias. E essas partículas secundárias também têm efeitos na saúde, e também muitas delas vão ter efeitos a nível de interação com o clima. E muitas delas são espalhadoras e vão atuar resfriando a temperatura do ar. Então, sim, me preocupo e muito. Então, tá. Obrigada, professora Patrícia. Obrigada, Davi, pelas apresentações, pela disponibilidade em estarem aqui presentes hoje com a gente, respondendo os questionamentos, as dúvidas. Eu espero, enquanto participante do grupo do WRI que trabalha com este tema, colaborar novamente com vocês nesses debates, nesses trabalhos. E agradeço também a todos que ficaram presentes até aqui. Nós somos cerca de 60 pessoas que ficaram até o final, mesmo a gente ultrapassando um pouco do horário. Obrigada pela participação de todos. E relembrando, a gente ainda tem um último webinar dessa série, de 3 webinars. Ele vai acontecer provavelmente na segunda semana de setembro, e todos vocês que participaram dessa atividade e do primeiro webinar vão receber o convite para participar do último deste ano. E um abraço a todos, uma boa tarde e até a próxima.